TV Comunitária, canal 6 da NET e mais um programa do nosso núcleo sindical. Hoje nós temos aqui para você, telespectador e telespectadora, a presença amiga, a presença ilustre de dois dirigentes sindicais. Aqui à minha direita, o Emanuel Mendes, que é diretor do Sintel, né? Sintergia, Sindicato dos Eletricistas do Estado do Rio de Janeiro. E aqui à minha esquerda nós temos o Renan, nosso querido diretor também da Federação, também, depois ele vai dar essa denominação mais completa, também filiado à Central Única dos Trabalhadores. E hoje nós vamos falar exatamente, são companheiros do ramo de energia, um assunto extremamente importante para a soberania nacional, para a soberania popular, para os interesses nacionais, que é o setor elétrico e sua ameaça de entrega, que tem o nome aí, metáfora, né? Dizendo que se trata de privatizações. A privataria tucana de volta. Então, Emanuel, as câmeras são suas para você dar aqui a saudação ao nosso telespectador carioca. Lembrando que nós estamos no canal 6 da NET e também online, www.tvcrio.org.br. Emanuel Mendes. Bom, primeiro quero agradecer aqui ao convite, essa oportunidade de estar podendo expressar aqui o sentimento dos trabalhadores do setor elétrico, agradecer o presidente Soliano aqui que nos dá essa oportunidade. Nós, trabalhadores do setor elétrico, a gente já vem fazendo aí há uns 3 meses um enfrentamento dessa entrega do patrimônio público, porque nós, trabalhadores do setor elétrico, não por uma questão corporativa, mas porque somos trabalhadores e brasileiros e entendemos qual é o nosso papel, o produto que nós trabalhamos e a importância desse produto para a sociedade, porque energia elétrica não é mercadoria. Energia elétrica é um bem fundamental para a sociedade brasileira, para a indústria brasileira, para o desenvolvimento do país. E a gente pode aqui debater um pouco mais desse programa de um governo que não tem legitimidade para entregar um patrimônio como esse que é o sistema Eletrobras. A gente vai aqui ao longo da nossa conversa falar um pouco mais como é que a sociedade vai ser prejudicada com essa privatização desse governo ilegítimo. Olha, eu diria também, Emanuel, que é um tema, na verdade, proibido, que nós vamos tratar aqui, porque todas as grandes redes de televisão, que a meu ver não é imprensa, isso aí são órgãos de comunicação, empresas de comunicação, que são pagas para fazer a propaganda de um produto e assim funciona. Eles não dão oportunidade ao trabalhador de se fazer representar nesse debate, aos estudantes, aos movimentos sociais, aos movimentos populares. Então, o que a gente assiste também é o enterro da democracia, os meios de comunicação comprometidos. Eu queria também passar aqui as nossas câmeras para o nosso querido Renan Mendes, que é da Federação também aqui do setor elétrico do Rio de Janeiro e também até mesmo do Brasil. Renan, a sua saudação aqui ao nosso telespectador carioca. Saudar todos. Brasileiro, né? Isso. Saudar todos os companheiros e companheiras que estão assistindo a gente na TV Comunitária Rio de Janeiro, que é um canal essencial, né, nessa luta aí que a gente tem para a democratização dos meios de comunicação. Então, acho que essa tribuna de debates aqui é fundamental. Então, acho que o setor elétrico brasileiro sofre uma ameaça assim jamais vista, né? Com o governo Lula, o setor elétrico deu um salto. Tivemos aí um período aí bom de investimentos, né? A gente que está na área de imprensa da Federação Nacional dos Urbanitários, a gente acompanhou, né, o governo Lula, o governo Dilma, teve a crise, mas depois foi se recuperando. Então, o setor elétrico é um setor estratégico para o país, assim como a Petrobras. Privatizar uma empresa do porte da Eletrobras é como entregar, né, na soberania energética ao capital transnacional. Então, essa tribuna aqui acho que é fundamental para a gente discutir
essas e outras questões aí que vão impactar a vida da população e dos trabalhadores como um todo. Antes da gente entrar, vamos fazer um histórico de como é que foi a criação da Eletrobras, que custou praticamente a vida de um presidente da República, nacionalista, patriota, trabalhista, né? Extremamente democrático, porque poucas pessoas se esquecem de dizer que o segundo governo do Getúlio Vargas, que ele chega por meio de urnas, foram 3 anos, foi um período talvez mais democrático. Ele sempre se negou a qualquer solução de força e ele deixou um legado extraordinário. Foi a própria Petrobras, de 53, a Eletrobras e outras instituições fantásticas, importantes para o desenvolvimento nacional, a própria usina de Volta Redonda, né? Então, Emanuel, você falava que o nosso setor elétrico é um modelo no mundo, até do ponto de vista de distribuição e retransmissão, modernidade. Nem os Estados Unidos têm um sistema como o nosso. Fala um pouquinho para a gente dessa riqueza que o Brasil tem, que está sujeito nós brasileiros perder. Zé, eu assim, aproveitar que você deu uma deixa aí com relação à criação da Eletrobras, sempre foi emblemático a Eletrobras. Porque vamos voltar um pouquinho atrás. Por que surgiu a ideia de criar a Eletrobras? Porque Getúlio Vargas pensou que antes da Eletrobras o setor era privado. A população tem que saber isso. O setor era privado, o privado não conseguia dar conta, né? Naquele momento existiam apagões, a indústria não crescia, e a partir disso Getúlio Vargas, em 54, veio com a criação da Eletrobras, que só se efetivou em 61 por Jânio Quadros, e aí sim o sistema Eletrobras começou a desenvolver como um todo, e hoje é isso que ela é. A Eletrobras hoje é uma empresa responsável por 38% da geração instalada nesse país. Fantástico. De geração de energia elétrica, 38%, é responsável por quase 50% das linhas de transmissão do sistema Eletrobras, né? Só para você ter aquele apagão que teve no governo de FHC, ele teve um apagão porque não houve investimento em linha de transmissão. E naquele momento, se tivesse linha de transmissão, não teria o apagão, porque você traria a energia do sul, do sudeste, você poderia fazer esse realinhamento. Então, a partir do governo Lula, o governo Lula incentivou a Eletrobras a fazer esses investimentos, né? E hoje o Brasil é praticamente todo interligado. Nós não teremos em momento nenhum falta de energia aqui, porque pode vir do sul, do sudeste, está tudo interligado. Mas é preocupante agora o anúncio do governo de entregar o sistema Eletrobras. Aliás, é mais preocupante ainda quando você está num momento de escassez de chuva. Você está num momento de escassez de chuva e já preocupa o próprio governo essa questão de ter que ligar as termoelétricas, que é uma energia mais cara, mais poluente e que o consumidor vai pagar muito mais. Então a Eletrobras está preparada para suprir isso. A Eletrobras tem expertise, né, tecnologia para fazer todo esse sistema, essa engrenagem funcionar. Os trabalhadores da Eletrobras tiveram investimentos vultuosos e hoje são experts, né, no setor elétrico, e a gente tem essa capacidade de fazer o desenvolvimento, né, desse país via energia elétrica. Você falou do apagão e nós estamos sofrendo, eu sou petroleiro, sindicalista também, hoje com o Pedro Parente, que foi o ministro do apagão, que não fez esses investimentos, não sabe planejar nada, é um homem que sabe talvez gerar fortunas, que alguns dizem que vem de furto, e está lá, na verdade, diariamente fazendo o seu trabalho de traição nacional, vendendo campos de petróleo, ativos da Petrobras, retirando o direito dos trabalhadores. Então é isso que veio. Você falava sobre a ilegitimidade do governo Temer, mas não é só porque
ele está agora na presidência por meio de um golpe, mas é porque também a eleição da Dilma com ele na vice tinha um programa que era exatamente de preservação das estatais. E hoje a gente vê que ele está imprimindo, ele, o Henrique Meirelles, exatamente o programa econômico do perdedor, FMI. Né, das eleições, né? Então você tem um presidente que assume um corpo de campanha, o candidato que perdeu as eleições, isso aí não tem lógica. Então a gente está num processo aí de subversão dos programas dos partidos. Né? Não, e a legitimidade também está na sua popularidade. A última vez que nós ouvimos, o índice de rejeição está acima de 96%, ele está com talvez menos do que 3%, o índice de variação aí que pode estar oscilando é de 3%, então ele tem 0 de popularidade. Como é que um pseudo-presidente desse, desgoverno, tem a cara de pau que tem para outras coisas? Eu diria que o Temer foi criado com um mingau de pó de serra para ter uma cara de pau tão violenta dessa. Então eu passo a bola também aqui para o nosso querido Renan, para falar um pouquinho do seguinte, Renan, nós temos um sistema elétrico no Brasil, o Emanuel nos falava que a gente ocupa, o setor Eletrobras, 38% do que é gerado. Mas aí nós temos essa geração de várias origens, né? Hidroelétrica, nós temos nuclear. Ajuda a gente um pouquinho. E tem a eólica também, que hoje acho que, se não me engano, são 11%, né, Manuel? 11% é por aí. Da produção de energia, mas é por aí. Se não for 11, chegando por aí. A solar. Que é a solar, né? Mas o forte é a questão hidrelétrica. O Brasil, pela sua, né, a questão dos rios, né? Fomos abençoados assim com esses rios maravilhosos. Então o Brasil é um caso único, né? E tem energia nuclear. Imagina uma empresa como a Eletronuclear ser privatizada. Isso aí não existe em lugar nenhum no mundo, né? E depois nós somos detentores, então, dessa tecnologia, seja da energia dos ventos, a nuclear, a solar, a hidrelétrica, que somos talvez as maiores do mundo ainda. Né? Eu me lembro do Plano de Metas de Juscelino, Três Marias, Furnas, Urubu-Pongá, e que foi um tempo de orgulho nacional, quando a gente estava exatamente produzindo as bases. Mas, o Emanuel, e a indústria privada, a iniciativa privada, faz investimentos? Não faz, e a gente tem um exemplo, né, aqui no Rio de Janeiro. A Light foi uma das primeiras empresas a ser privatizada, já passou na mão de 3 detentores do capital privado. O primeiro foi os franceses, que pegaram a empresa, consumiram, quando viram que não tinha mais nada para retirar dela, abandonou e voltou para o seu país. Diga-se de passagem, uma estatal francesa. Uma estatal francesa. Então, quer dizer, nós não podemos ter estatal, mas as estatais podem ser donas. As estatais de fora podem comprar. Então, eles privatizaram a Light. Hoje, a Light, ela simplesmente faz aquele feijão com arroz. Ela tem aquele parque dela, ela não ampliou o parque, né? O serviço é de péssima qualidade para a população do Rio de Janeiro, a energia é caríssima, os trabalhadores são precarizados, tinha 11 mil trabalhadores efetivos, hoje tem 2 mil trabalhadores. Massacre. Terceirizaram tudo, precarizaram o serviço, acidente de trabalho a nível altíssimo. Aviltaram o salário. Aquele trabalhador que ganhava R$2.000, hoje você contrata 4 ganhando 800. E é assim que eles fazem com a privatização. Não tem responsabilidade nenhuma e não tem o interesse em servir um bom trabalho para a população brasileira. Eu queria até aproveitar, à vontade, para falar um pouco da privatização do sistema Eletrobras, o impacto disso para a sociedade, para a população. Porque o que fizeram a imprensa, grande imprensa, né, fez ao longo desses anos? Destruiu a imagem das empresas públicas, da Petrobras, da Eletrobras,
passando para a sociedade que aquilo ali era um cabide de emprego, de uso de políticos. Então, hoje a sociedade só vê isso, que essas empresas só servem para uso político. E não é bem assim. Essas empresas, a Eletrobras, a Petrobras, 100% dos seus trabalhadores são concursados. 100% dos seus trabalhadores são concursados. E na Eletrobras não é diferente, os trabalhadores são concursados. As indicações políticas ficam a nível de diretoria. Sim. Mas os trabalhadores são concursados. E o que vai acontecer com esse projeto de privatização do governo? A gente tem visto nos jornais aí que a gente está na bandeira 2 agora, com nível 5. Você estava pagando até mês passado R$ 3,50 a mais na bandeira vermelha. Esse mês agora de novembro, você já vai pagar R$ 5,00. Mas no cálculo dele você vai pagar mais ou menos 6,48 de reajuste em cima dessa bandeira vermelha. O cidadão carioca vai pagar. Aí, se você privatizar a Eletrobras hoje vende uma energia, como eu já tinha comentado com vocês nos bastidores, uma energia a R$ 40 o megawatt-hora. E o que significa isso? Significa que, se privatizando a Eletrobras, isso vai para o mercado livre. No mercado livre, hoje, a energia é vendida a R$ 200 o megawatt-hora. Isso daria um impacto na conta de luz. Diferença de 40 para 200. Para 200. 160. Isso dá um impacto na conta de luz, mais ou menos, para o cidadão brasileiro, na ordem de 30% a 35% de reajuste no próximo ano. Fora isso que a gente está comentando aqui, que é as bandeiras. Então, o brasileiro, ele vai perder com a privatização do sistema Eletrobras, porque ele vai pagar na conta de energia e ele paga duas vezes. Ele paga duas vezes porque os investimentos que já foram feitos na Eletrobras e amortizados foram investimentos públicos. Com seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do cidadão brasileiro. O cidadão já pagou por aquilo. Por que eu tenho que pagar uma tarifa mais alta se eu já paguei pelo aquele investimento? Então não é justo com o cidadão brasileiro que ele tenha que pagar mais. Privatização significa isso nesse momento. Nós que somos representantes dos trabalhadores, que somos dos sindicatos, da Federação, da Central Única dos Trabalhadores, o que a gente está tentando convencer a sociedade, o próprio Congresso Nacional, o Senado, é que a gente possa debater isso melhor. Que esse governo não faça isso simplesmente para vender e pegar dinheiro para cobrir um rombo que eles mesmos criaram. Você não pode vender um patrimônio estratégico, como é a Eletrobras, para cobrir rombo do governo. Então a gente está tentando convencer a sociedade, os parlamentares, de que não é o momento ideal para se fazer isso. É preciso que se abra um debate mais sério com a sociedade para mostrar os prós e os contras de se vender um patrimônio tão estratégico desse. E no mundo todo a gente vê que esse setor, mesmo dos Estados Unidos, tem várias estatais elétricas e também nós somos detentores, por exemplo, dessa parte da energia nuclear, que implica em um tipo de combustível que é altamente segurança nacional, o urânio, né? E isso sem contar que a Eletrobras ainda detém a eletronuclear. Isso. A Eletrobras é responsável... Quais são as empresas do grupo? O que o cidadão, aliás, o cidadão brasileiro, né, ele vê o nome da Eletrobras, eu acho que ele conhece mais a Eletrobras que patrocinou o Vasco, que a Eletrobras ficou mais conhecida com aquele nome do Vasco ali, né, ela não patrocina mais. Um erro o cidadão brasileiro, na realidade, ele não sabe muito bem o que a Eletrobras faz, né? A Eletrobras é uma empresa que tem 8 subsidiárias, 8, 9 subsidiárias. A Eletrobras Holding, Fantástico. Rio de Janeiro é Furnas, Eletronuclear, e CEPEL, que é o Centro de Pesquisa da Eletrobras, que fica lá no Fundão. Tem a Eletronorte, que banha lá a região norte, a Eletrosul do Sul, a Chesf, lá em Pernambuco, Recife, Bahia, e tem a CGTE, lá no Sul, no Rio Grande do Sul. Sim. CGTE é uma empresa, basicamente, ela funciona, a geração dela é carvão.
E tem as distribuidoras federais, que a gente chama, são aquelas empresas de distribuição lá do Norte e Nordeste, que é Acre, Amazônia, Rondônia, Roraima e Alagoas e Piauí. Então é mais ou menos 13 empresas. E a Cheste também, né? A Cheste eu falei. Já falou. São 13 empresas no total, a Eletrobras, essa companhia grande, gigante que ela é. São 13 empresas estatais dentro de uma só, né? Então, o governo está querendo vender, privatizar essas empresas, que hoje já foram avaliadas em 400 bilhões. O governo quer vender aí em faixa de 8 a 12 bilhões para o setor privado, e com aquela coisa de que eles ainda podem pegar dinheiro no BNDES para comprar. Então, não é justo com uma população brasileira que está desinformada, né? E eu acho que esse espaço aqui é um espaço democrático, que eu acho que o nosso sindicato, sindicatos eletricitários do Rio de Janeiro, e eu vou conversar com os demais sindicatos, com as associações, para que a gente possa usar mais esse espaço aqui. A gente é um espaço, né, livre, que a gente pode falar, falar com a sociedade, explicar o que está acontecendo, né? Eu acho que daqui para frente a gente pode estar fazendo essa parceria. E a gente vai estar sempre aí aberto também para fazer os debates. Vamos continuar esse papo. Nós vamos falar aqui durante 57 minutos, mas esse tema é extremamente extenso e a gente vai precisar de outras sessões dessa. Eu queria, em cima do que você falou sobre espaço democrático, a nossa TV está lutando agora para também fazer parte de nossa programação, constar do canal da cidadania. E eu entendo, aí eu passo a bola também para o meu querido Renan, que é da área de jornalismo, que a essência da cidadania é exatamente a nacionalidade. Então, eu sou um cidadão brasileiro. Então, o meu canal aqui, comunitário e cidadão, ele tem que estar preocupado, voltado, porque tudo se interrelaciona. O nacional com o estadual, com o municipal, com o popular, com o social, com o movimento, então, das mulheres, né, o movimento de todos os segmentos aí oprimidos. Então, meu querido Mendes, o que fazer com relação ao espaço que a gente tem, você que é da área sindical, essa imprensa alternativa aqui, que na verdade foi quem levou as forças populares ao poder, né? O Lula praticamente foi um fenômeno desse tipo. Você falou tudo, né? Eu acho que a gente não vive isolado numa ilha, né? Então, a gente está no município do Rio, mas as lutas são nacionais, né? A Eletrobras, ela tem a sede aqui no Rio, mas é uma empresa nacional, então tudo tem uma influência. Ele, por exemplo, o Manuel falou das distribuidoras, por exemplo, a questão da Manaus Energia. Você considera que uma empresa privada vai querer comercializar energia no interior do Amazonas, no interior de Rondônia? São regiões que não têm tanto atrativo comercial. Então, a mão do Estado tem que estar presente nesses locais, entendeu? Então, as distribuidoras de energia nessas regiões mais distantes, elas cumprem um papel fundamental. Por exemplo, o governo Lula teve o programa Luz para Todos, né? Programa essencial de pessoas. O Lula, suas caravanas, ele relata de pessoas que viviam na escuridão. Ele se emociona e dizer uma senhora que nunca tinha tido uma lâmpada dentro de casa. Ele foi lá inaugurar, acendeu a luz lá, a mulher ficou assim extasiada, que ela nunca tinha, era aquele candeeirozinho, né, o lampião. Então, eu acho que as lutas nacionais, o Rio de Janeiro como, né, uma capital cultural do país, que sempre teve ressonância em todo o Brasil, tem que estar participando dessas lutas. E a democratização da comunicação é fundamental, né, os canais da cidadania. Acho que a TV comunitária, os sindicatos, tem que ingressar nessa luta e participar e divulgar, falar com as pessoas sobre os canais que elas têm acesso e não sabem. Então, eu acho que vocês estão de parabéns por esse espaço aí, e eu acho que o movimento sindical tem que abraçar a TV comunitária e ingressar nessa luta. Me permita complementar que a Luz para Todos vai trazer também aquele motorzinho que vai tirar a água da caçamba, ela vai levar a televisão, isso. O rádio, a pessoa vai poder usar o ferro elétrico em vez do ferro a carvão. Quanta coisa maravilhosa que é. O programa Luz para Todos, só emendando aqui, ele, além do programa de levar energia para essas comunidades carentes, distantes, que o setor privado não quer levar, tinha também, em conjunto, um programa
de levar essas comunidades, por exemplo, lá naquelas regiões de pesca. Né? O pessoal não tinha energia. Quando o Luz para Todos chegou, a própria Eletrobras fazia um programa lá de dar um freezer, né, para que as pessoas fizessem a pesca, colocassem no freezer e fosse vender o seu peixe na cidade. Então, quer dizer, tudo isso através do programa Luz para Todos, coordenado pela Eletrobras. A gente também não pode deixar de falar aqui que a Eletrobras também administra Itaipu, né? Sim. Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, só perde para a China. E eu voltando aqui um pouco de uma questão que o Renan falou, os países estão começando a se fechar para a China, porque a China está avançando para todo lugar, agora está vindo aqui para o Brasil, que infelizmente nossos políticos, que a grande maioria, né, não veste a camisa desse país, eles vêm para cá porque eles têm dinheiro para comprar o nosso patrimônio. E o próprio Estados Unidos e a França já disse que lá eles não entram, né? Então eles são estatal, estão vindo aqui comprar as nossas empresas, uma empresa estatal comprando uma empresa estatal com financiamento público. Isso eu acho que a sociedade tem que debater melhor. A gente precisa esclarecer, é por isso que eu acho que esse espaço democrático aqui, eu lamento que nos 2 governos do presidente Lula, né, ele não tenha conseguido democratizar, incentivar as TV comunitárias como ele deveria ter feito. Aliás, nos discursos que ele tem feito agora, ele vai estar dizendo que vai fazer, né? Mas eu acho que teve a faca e o queijo na mão. Lamentavelmente foi um dos erros do governo Lula, não ter fortalecido as TV comunitárias, porque hoje a gente não teria esse problema de ter as grandes TVs aí, ter esse capital na mão, para estar desinformando a população. Na realidade, eles desinformam a população. Né? Então, eu acho que esse espaço aqui é muito democrático. Olha, Emanuel, há cerca de 4 dias atrás, nós tivemos a entrega, primeiro a mudança no marco regulatório do setor petróleo, setor do pré-sal. Foi mudado, retornou no regime de concessão, quando que o Lula tinha estabelecido no seu governo o regime de partilha. Então, já na época de FHC, quem comprasse um campo de petróleo, arrematasse ali no leilão, que é, na verdade, umas leiloatas, tudo um jogo de cartas marcadas, consórcio entre eles mesmo. O Barbosa Lima costumava dizer uma ação entre amigos. E os campos de 600 bilhões de dólares foram arrematados por 6 bilhões. Na verdade, o preço do barril ficou menos do que um refrigerante. Isso de mãos beijadas para as multinacionais americanas, inglesas, chinesas também, para dar para não dizer que ficou só na Europa e na América. A Ásia também mordeu um pouquinho. Mas só para a gente ter uma ideia da importância das multinacionais, minha formação é sobretudo economia, a China, que é o país que mais cresce nos últimos 70 anos no mundo, está encostando no produto interno americano a sua riqueza nacional produzida, ela tem mais de 100 mil estatais. Todo o setor petróleo, que também arrematou o pré-sal aqui, o Campo de Libra, são 2 estatais chinesas. E, na verdade, hoje a gente pode falar do colosso asiático, né? Tem um colosso americano, que foi aquele boom de crescimento dos Estados Unidos, quando eles descobrem petróleo, que é a flora na terra, ali na Califórnia, né? Então, a gente assiste isso tudo, esse arraso da nossa economia, esse vendaval aí com muita tristeza, e ao mesmo tempo a gente tem reações. E foi feito um lançamento da Frente Parlamentar Nacionalista, que tem outro nome, né? Você me ajuda, acho que sou de Soberania Nacional, em que o Requião fez uma advertência: olha, vocês saibam que vocês estão comprando o nosso patrimônio porque não tem legitimidade para vender, e nós vamos recuperar isso, e nós não vamos desistir jamais, né? Isso é muito importante. Agora, eu passo novamente a vocês dois
como é que está a nossa campanha de preservação dessas estatais que já estão anunciadas, Casa da Moeda, a nossa Eletrobras e a nossa própria BR. Ah, eu preciso de ir um pouquinho na sua esteira, Renan. A BR é a única que muitos estados do norte ali faz distribuição, porque não interessa a Shell, porque eles vão fazê-lo com prejuízo. Então, por uma questão de integração nacional, as estatais estão lá. Inclusive a nossa BR, onde você não vê um posto da Atlantic, da Exxon. A mão do Estado tem que estar lá, né? O mesmo se passa. E esse movimento de reação, como é que nós podemos nos incorporar e como é que está nesse instante? Então, assim, a gente participou aqui de um evento no Clube de Engenharia, há um mês atrás. Quem estava lá? Lá nesse evento do Clube de Engenharia, onde foi formado essa frente parlamentar mista de deputados e senadores, a Frente Nacional em Defesa da Soberania, né? E quem estava lá era o Requião, Benedita da Silva, Lindbergh, o deputado Glaube do PSOL, Jandira, tinha um deputado do PMDB agora que também eu não... Ele é o Celso Pancera. Celso Pancera. Muito bom. Então essa frente foi formada, né? O Clube de Engenharia tem aquela característica, né, de chamar a atenção quando você faz esses eventos lá. E todo o movimento sindical do Brasil e do Rio de Janeiro estava ali naquele momento. O CREA, né? O CREA, todo com o movimento. Paulo Metri. E a gente está nessa trincheira, né? A nossa trincheira enquanto lideranças sindicais, enquanto brasileiros, é lutar pelo Brasil. Lutar pelo Brasil é você lutar pela nossa soberania. E nada maior do que a soberania, do que a Petrobras, a Eletrobras, a Casa da Moeda, né? Que tem aquela coisa, você fala em Casa da Moeda, né? Você se sente bem brasileiro, né? E assim, nós que somos do setor elétrico, a gente fica muito triste como é que o governo está tratando, né, a Eletrobras nesse momento. Mas nós estamos trabalhando aí. Ontem mesmo a gente participou lá no Congresso Nacional da criação de uma frente parlamentar mista com assinatura de mais de 240 deputados, encabeçada pelo deputado lá de Minas Gerais, agora me fugiu o nome Valente, dele. não? Me fugiu o nome dele. A gente participou ontem, uma frente em defesa de Furnas, né? Porque a gente está trabalhando em várias linhas. A gente já criou uma em defesa da Chesf, da Eletronorte, porque Furnas e a Chesf, elas pegam muito aquelas regiões ali onde as pessoas dependem muito do rio, né? E quando se fala no Rio, aquelas cidadezinhas que dependem muito do Rio, isso mexe com as pessoas. Mexe com a sociedade mexe local. Com a sociedade local. Então a gente conseguiu levar os vereadores, os deputados dessas regiões, e a gente conseguiu fazer essa frente parlamentar em defesa de Furnas, e a gente vai acabar com um conglomerado de deputados para defender o sistema Eletrobras como um todo. Então a gente chegamos de Brasília hoje, e na semana que vem vamos estar lá em Brasília, porque vai ser o momento que o ministro de Minas e Energia anunciou ontem que a modelagem de privatização já está pronta, que vai encaminhar para o Temer semana que vem, para que ele possa estar encaminhando para o Congresso Nacional. A gente não sabe ainda se é através de medida provisória, porque medida provisória é rápida, né? Ou se projeto de lei. O projeto de lei demora mais um pouco, tem que ser mais debatido lá nas comissões e tal. E aí a gente vai ter que ficar full time lá no Congresso Nacional para convencer os parlamentares de que isso não é um bom negócio para o Brasil. A gente está nessa linha de frente. E essa parte de a gente gerar massa crítica, nós falamos aqui da importância dos meios de comunicação, mas esse aspecto aí de vocês produzirem vídeos nas redes sociais também, você nos trouxe aqui hoje um vídeo também. Contrataram uma agência, né, para fazer a campanha Energia não é Mercadoria, tem esse, Manuel? Tem uma agência que foi contratada pela gente, né, pelos eletricitários de todo o país,
Cobra Criada, o nome dessa Cobra agência. Criada. E a gente tem um site lá, Energia Não é Mercadoria. Você entra lá, Energia Não é Mercadoria, tem Sim. todas as informações. www. Energia Não é Mercadoria. Tem todas as informações necessárias para você ler e fazer uma análise crítica sobre esse processo de privatização. Olha, eu faço justiça a todos os governos que passaram por aí. Claro que eu sou, antes de tudo e sobretudo, um democrata, mas tivemos aí os governos de exceção, os governos militares, e você falou da Itaipu binacional. Uma coisa a gente tem que reconhecer, os militares, isso eles não fizeram, entregar, né? Pelo contrário, eles tiveram essa visão estratégica, até porque, por exemplo, numa guerra, a importância das estatais, tudo fica estatal. Claro. O governo encampa tudo, agora é um esforço de guerra, é o Estado, é o país. O Estado americano foi assim com o Roosevelt, né? Sim, com o Roosevelt, né? A TVA, né? TVA, do Tennessee. Do Mississippi, né? Do Tennessee. Então, eu pediria a sua intervenção aqui, o seguinte, não seria o caso também de todos os segmentos serem ouvidos, inclusive, eu falava aqui do setor da juventude, movimento estudantil, os trabalhadores, movimentos centrais sindicais e também forças armadas, além dos parlamentares que estão aí se mobilizando, porque isso implica na soberania nacional e energia é exatamente o que temos de defesa das nossas, né, interesses e do nosso país. A gente já andou contactando clubes militares, né, com algumas pessoas, e a gente já está se aproximando, né, dos militares, justamente nesse viés, né, de um segmento que é estratégico para o país. Então a gente está trabalhando nessa linha dos militares, nesse sentido, e os movimentos sociais, né? Hoje você sabe que, mesmo sendo Eletrobras, tem um movimento atingido por barragens, né? Ótimo. A Eletrobras fez muitas barragens no passado e prejudicou muito essas pessoas, ribeirinhos, né? Mas a Eletrobras, ao mesmo tempo que prejudicou essas pessoas, fez programas sociais para essas pessoas, deu moradia, alocou, tem um tratamento totalmente diferenciado. Nós não podemos, a Vale do Rio Doce, que aconteceu recentemente com aquele desastre lá, né? As pessoas até hoje não receberam suas moradias, pessoas morreram com aquilo, não deu em nada até agora. Então, esse movimento dos atingidos por barragem de hoje defende a Eletrobras pública, né? Eles estão com a gente tem conversado muito com o MAB, né? Eles chamam MAB, com o MST, a gente que são patriotas. Inclusive com os índios da Amazônia, a gente está conversando muito, porque pega uma parte da Eletronorte, as linhas de transmissões passam nas aldeias dessas pessoas. Então a gente já conseguiu ter reunião com uma parte dos índios, então a gente está juntando os movimentos sociais, tudo em torno de defesa ambientais do patrimônio público, também. ambientais, tudo em defesa do patrimônio público. Hoje a gente consegue construir uma usina hidrelétrica não tendo um impacto tão forte como você teria antigamente. Hoje o impacto é mitigado, ele é muito pequeno. É o fio d'água, né? Porque é fio d'água. Então tudo isso pensando na natureza, tudo isso pensando nas pessoas que vivem naquela região. Eu acho que o setor privado não iria se preocupar com isso, porque o setor privado, na realidade, ele quer lucro. Aliás, você não pode usar a energia como moeda, né? A energia não é um bem essencial e se você privatiza, as pessoas vão só querer lucro. O lucro sobre o lucro. O lucro acima de qualquer coisa. Lucro até selvagem. Sem o bem-estar social. Isso nós somos contra. E enquanto a gente tiver sindicato, enquanto a gente vestir essa camisa do Brasil, nós não vamos deixar. Meu querido Renan, e sobre experiências de privatizações que
quase todas foi um fiasco, não deram certo pelo mundo. Os Estados Unidos, né? Eu tive conversando recentemente com um ex-diretor da Chesf, ele me relatava a questão da Califórnia, né? Que nos anos 90 teve um processo muito semelhante aqui. Está tentando fazer esse presidente legítimo está tentando implementar no Brasil, e lá durante alguns anos funcionou, mas sem investimento algum. O governo americano, todo mundo diz que é a meca do neoliberalismo, foi lá e retomou essas empresas do poder estatal, porque não havia investimento, tarifas exorbitantes, né? O cidadão sendo prejudicado, um governo chamado liberal, foi lá e interviu nas empresas, retomou o controle dessas empresas para o Estado. Então, prova que nem sempre essa privatização é uma falácia. Não existe, que vai melhorar o serviço. Hoje se fala da Embratel, todo mundo tem um celular, mas se esquece que já existia a tecnologia da Embratel. Faltava investimento. Né? E hoje em dia você vê a Oi quebrada. Então, se a Oi era uma empresa despertada, não teria condições de manter isso aí. Então, há muita controvérsia nesse processo de privatização. Eu acho que o Estado, a gente como sindicalista, a gente como os trabalhadores na esfera de imprensa, a gente vê o movimento sindical, né, por cima, a gente vê que o Estado tem que estar presente. Né? Um Estado de total liberalismo é um Estado de barbárie. Né? Então, a gente defende a presença do Estado em setores estratégicos para o país, como o setor elétrico. E não é o fim da história. E não é o fim da história. Nós temos que dividir aqui. Eu peço a você para selecionar as suas mensagens. Nós temos em torno de 6 minutos para passar tudo ao nosso telespectador, e voltaremos ainda a esse programa, Emanuel. O que é essencial fazermos? O que fazer, como escreveu o Vladimir Lenin? Olha, eu acho assim, que o momento agora é delicado. Cabe a gente, enquanto brasileiro, convencer a sociedade. Se a gente não convencer a sociedade que a privatização do sistema Eletrobras será prejudicial para ela mesma, nós não vamos conseguir barrar essa privatização. A gente tem feito aí, inclusive, panfletagens na rua explicando o preço da energia hoje, como a energia vai ficar. Estamos falando com toda a sociedade e explicando tudo isso. A sociedade tem que entender que todas as privatizações que houveram até o momento foram prejudicial para ela mesma, sociedade. Né? E aí está colocado a questão da Light, né, a questão da Vale do Rio Doce, que se ganhou até agora com a privatização da Vale do Rio Doce. Disseram que ia investir em educação e saúde. Eu pergunto para a sociedade que vai nos assistir aqui, o seu filho está matriculado? O hospital está funcionando porque venderam a CSN e a Vale do Rio Doce? Então nós temos que pensar melhor essa questão da privatização. E você, o que acrescentaria, por favor? Tirar a mensagem que a energia não é mercadoria, né? Esse é o mote da campanha e é isso mesmo. O setor elétrico brasileiro, ele tem uma força enorme, profissionais altamente capacitados. Se hoje, no passado, tinha marchinha, né, Floriano? Você leva um pouquinho, de dia falta, de noite falta energia, né? Nos anos 60 era assim. Hoje não, o Brasil, ele tem condições totais de oferecer uma energia de qualidade. E caso a privatização ocorra, quem vai perder realmente vai ser a população, que vai ter uma energia muito cara e vai ser prejudicado com péssimo serviço. Então, a gente deixa o recado para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, né? Quem estiver assistindo pela internet, porque a gente não concorda com a privatização do setor elétrico, a gente vai lutar até o final e manter a Eletrobras 100% estatal. Então, você que é um patriota, é um democrata, é Brasil, né? Você precisa repassar nas redes sociais essas mensagens de defesa. E a gente não pode também deixar de situar quem são nossos inimigos. É o Serra, na Petrobras, sobretudo. Quem são... Hoje o nosso grande inimigo, né, chama-se Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. O ministro não passa de um fantoche, Fernando Coelho Filho, não passa de um fantoche, porque quem manda mesmo nessa privatização chama-se Paulo Pedrosa, secretário executivo, que foi dirigente da Abras, Associação dos Grandes Consumidores, diga-se de passagem, um cara que foi da Associação de Grandes Consumidores, hoje está na frente com a privatização da Eletrobras, e o próprio presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior,
que veio do setor privado Nossa. para vender a Eletrobras. Os- Então, são duas pessoas que têm conflito de interesse. Inclusive, nós já levantamos que esses dois cidadãos têm empresas, que eles são associados do setor privado, que têm interesse em comprar a Eletrobras. É a raposa cuidando do Inclusive, Exatamente. Manuel, está sendo investigado na CVM, a Federação Nacional dos Urbanitários entrou com uma Isso. ação na CVM para investigar por Conflito de interesse. conflito de interesse e informações privilegiadas soltadas ao mercado aí, né? É isso. Muito obrigado. Esse papo continua. Muito obrigado a Aqui você. é a casa de vocês. Estamos juntos, Obrigado. viu? TV Obrigado. Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Sindical. Transmitindo também online, nossa tvcrio.org.br. Juntos com você.